Olá pessoal, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, de saúde, enfim. Vamos aí dar continuidade à nossa aula, né? A aula continuará sendo aula de geometria. E eu peço a vocês, se vocês tiverem contato com colegas da turma de vocês, comentem sobre as atividades, falem, né? Está sendo passado as atividades, tem aula de vídeo, porque na verdade nós temos poucos alunos respondendo, poucos não, tem alunos, colegas de vocês que estão faltando, não estão enviando nada. Nós sabemos que tem alguns que moram na zona rural, com dificuldade de estar assistindo os vídeos, de receber o material, né? Mas eu falo assim que possa ser que tenha alguns aqui que tenham acesso e não esteja conseguindo fazer. Aí qualquer coisa passa meu zap. E vocês também, qualquer dúvida do material, né? Eu sei que vocês estão pedindo ajuda aos pais de vocês, mas se tiver com dificuldade, mesmo assim, os pais podem estar me indagando sobre o conteúdo, que vou tentar fazer o máximo para que vocês possam compreender o conteúdo de boa, certo? Se tiver dentro da minha possibilidade, vou estar aí ajudando vocês. É o seguinte, então vamos lá, geometria, né? Vou fazer um rápido resumo do que nós trabalhamos, né, nas últimas aulas. Nós trabalhamos sobre como está aí plano, ponto, reta, né, uma sequência infinita de pontos, semi-reta é um tipo de reta que tem um início em uma de suas extremidades infinita na outra, segmento de reta, um pedaço de reta, né, um segmento de reta é uma figura geométrica limitada por dois pontos, né. Falamos também de retas paralelas, de retas concorrentes. Retas paralelas são aquelas que não apresentam um ponto em comum. Retas concorrentes são duas ou mais retas, no caso, que representam um ponto em comum. Falamos também sobre ângulos, né? Demos a definição de ângulos, que é o espaço compreendido entre duas semirretas que têm origem no mesmo ponto, que é aquela abertura, é o ângulo, que, né, tem lados e o vértice, onde se começa esse segmento de reta. Falamos também de ângulo agudo, que é o ângulo que mede 90 graus. Falamos do ângulo... Voltando, nós falamos do ângulo agudo, que é o ângulo que tem sua medida menor que 90 graus. Né? A medida do ângulo agudo varia de entre 0 e 90 graus. Nós temos o ângulo reto, esse sim é o ângulo que mede 90 graus. Né? O ângulo obtuso é o ângulo que tem sua medida entre 90 graus e 180 graus. Nós temos também o ângulo nulo. Não sei se na última aula foi mencionado, mas na verdade o ângulo nulo é o ângulo que não tem abertura nenhuma. Todas as duas semirretas estão uma em cima da outra, ela não tem abertura. Né? Nós chamamos de ângulo nulo. E o ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. Né? Ele é praticamente isso aqui. É como se fosse dois ângulos retos, um do lado do outro, né? Mede 180 graus o ângulo raso. Hoje vamos falar de 3 pontos, né? Vamos falar de ângulos complementares, ângulos suplementares e vamos falar sobre perímetro de uma figura geométrica, de uma figura plana, certo? Então é o seguinte, vamos lá. Ângulo complementar. Ângulo complementar. O ângulo complementar, ele está ligado ao ângulo reto, né? Nós temos esse ângulo reto, né? O ângulo ABC, né? O ângulo ABC é um ângulo reto, ele mede 90 graus. Nós temos aqui
a figura do ângulo, né, com esse quadradinho aqui embaixo, e vamos melhorar essa imagem, a ver se fica distorcida, eu tenho que esperar para ela voltar. Então, né, esse ângulo aqui, o ângulo reto, com esse quadradinho aqui dentro, identifica que é um ângulo reto, que mede 90 graus, e pronto, então o ângulo 90, ângulo ABC, o ângulo de 90 graus. Se eu pego esse ângulo aqui e divido esse ângulo em duas partes, né, como essa figura aqui, eu peguei o ângulo ABC e dividi em duas partes. A imagem aqui não tá legal, tá bom, meio embaçado. Não, voltou. Então aqui, ó, eu peguei o ângulo ABC e dividi ele em duas partes. Então aqui eu tenho dois ângulos, o ângulo ABD e o ângulo DAC. Então dois ângulos formados a partir do ângulo reto. Então eu tenho esse ângulo aqui ABD e tenho esse ângulo aqui, o ângulo DBC. Então, esses dois ângulos, né, eles estão dentro do ângulo reto, que é esse ângulo maior, o ângulo ABC. Então, quando eu tenho dois ou mais ângulos que a soma deles dois é igual ao ângulo reto, isso eu digo que os dois ângulos são ângulos complementares. Então, se eu pegar aqui, né, e escrever aqui o ângulo ABD mais o ângulo BDBC, esses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, quando eu tenho dois ângulos que somado vai dar 90 graus, então esses dois ângulos são ângulos complementares, né? Um exemplo de números aqui, vamos dizer que esse ângulo aqui, ele vai ter, esse ângulo aqui ele mede 40 graus, o ângulo ABD, e o ângulo BDBC, ele vai medir 50 graus. Então, se eu somar aqui os dois ângulos, o ângulo ABD, 40 graus, mais o ângulo de DBC, 50 graus, somando os dois ângulos, eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, esses dois ângulos são ângulos complementares. Eu posso a mesma coisa aqui, novamente, peguei o mesmo ângulo de lá, o mesmo ângulo reto, né? ABC, o ângulo maior, e dividi ele aqui em três ângulos, dividindo o ângulo ABF, o ângulo FBD e o ângulo DBC. Então aqui eu tenho três ângulos, peguei o ângulo reto e dividi em três. Então a soma desses três ângulos, né, inicialmente aqui não preciso nem saber o valor de cada um deles. Eu só vou dizer que esses três ângulos somados, ele vai dar 90 graus. Então, esses três ângulos, eles são ângulos complementares, porque a soma deles vai dar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ou a soma deles vai dar 90 graus. Né? Em termos de cálculo, eu posso colocar que esse ângulo aqui tenha 20 graus, eu posso colocar que esse ângulo aqui tenha 30 graus, e eu vou colocar que esse ângulo aqui vai ter 50, né? Isso. Aí, se eu somar os três ângulos, 50 não, volta. Esse ângulo aqui vai ter que ter 40 graus. Né? Então, se eu pegar aqui os três ângulos e somar 20 mais 30 mais 40, eu vou ter o total do ângulo, 90 graus. Então, esses três ângulos são ângulos complementares. E aí, né, um exemplo, né, de atividade, assim, qual o complemento, né, qual o complemento de um ângulo de 80 graus? Eu tenho um ângulo de 80 graus, qual o complemento dele? O complemento dele vai ser um ângulo de 10 graus. Por quê? Se eu somar 80 mais 10, eu vou ter igual a um ângulo de 90 graus. Qual o complemento? Qual o ângulo complementar de um ângulo de 60 graus? Vou colocar aqui mais. O complemento de um ângulo de 60 graus vai ser um ângulo de 30 graus.
porque quando eu somar 60 mais 30, eu tenho 90. Eu tenho um ângulo aqui de 25 graus. Qual o complemento? Qual o ângulo complementar a esse ângulo? Aí eu vou ver qual o ângulo que somado com 25 eu tenho 90 graus. Então, 25 mais 65, né? 65 eu tenho 90. Forma 90 graus. Então, o complemento de um ângulo de 80 é um ângulo de 10. O complemento, que vai dar 100. Vai dar 90 graus. O complemento de um ângulo de 90 graus, de 60 graus, é um ângulo de 30. Né? Porque 60 mais 30, 90. O complemento de um ângulo de 25 é um ângulo de 65. Porque somando 25 mais 65 é igual a 90. Então, ângulos complementares são ângulos que, ao ser somados, sua soma vai dar 90 graus. Geralmente, nós trabalhamos dois ângulos. Dá-se um ângulo e pede qual o complementar dele. Aí você vai ver a medida que falta para formar 90 graus. Aí nós temos, nessa mesma ideia, nós temos o ângulo suplementar. Ângulos suplementares. Então, os ângulos suplementar ou ângulos suplementares são dois ou mais ângulos, eles estão relacionados ao ângulo de 180 graus. Então, nós temos o ângulo complementar relacionado ao ângulo de 90 e os ângulos suplementares que está relacionado ao ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então, aqui o exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, esse ângulo raso, mede 180 graus, é o ângulo PRS. Esse ângulo, ele mede 180 graus, como está medido aqui, como está demonstrado aqui. Aí eu vou pegar esse ângulo aqui, PRS, e vou dividir em dois ângulos. Então, aqui eu dividi ele em dois ângulos, Eu tenho um ângulo PRT e tenho um ângulo TRS. Esses dois ângulos somados, eles vão dar 180 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo PRT mais o ângulo TRS, eles medem 180 graus. Então, esses dois ângulos são ângulos suplementares, certo? Ângulo suplementar é a soma de ângulos que somado vai dar 180 graus. Vamos melhorar aqui o foco dessa imagem. Volta. Então, aqui, esses dois ângulos aqui, 180 graus. Aí, já coloquei aqui que ele tem 180. Aqui eu vou fazer a divisão. Vamos dizer que esse ângulo aqui tenha 100 graus. E esse ângulo de cá tenha 80 graus. Pronto, aí já está praticamente aqui, feito o ângulo de 80 mais o ângulo de 100, aí eu vou ter um ângulo de 180 graus. Portanto, esses dois ângulos são suplementares. Também posso dividir esse ângulo aqui em 3 ou mais partes, Peguei o ângulo PRS de 180 e dividi em 3 ângulos, PRV, VRT, TRS. Esses 3 ângulos somados vai dar 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares, ok? Aí, um exemplo de cálculo. Aí, nós temos aqui, eu vou botar aqui que esse ângulo aqui tenha 70 graus. Vou botar aqui esse ângulo aqui tenha 50 graus, E esse ângulo aqui vai ter 40 graus. Aí, se eu somar aqui, no caso, 70 mais 50, 120, aqui eu tenho que ter 60 graus. Aí eu tenho que ter um ângulo de 60 graus. Pronto. Aí eu dividi esses 3 ângulos aqui, 70, 50 e 60. A soma dos 3 vai dar 180. Se eu somar 60 mais 50, 110.
110 mais 70, 180. Então, esses três ângulos são ângulos suplementares. Fazendo isso aí, cálculo para 2. Eu tenho um ângulo de, como eu coloquei o exemplo ali, né? Eu tenho um ângulo de 80 graus. Qual o suplemento de um ângulo de 80 graus? Vai ser um ângulo de 100 graus, porque somando os dois eu vou ter 180. Eu tenho um ângulo de 130 graus. Qual o suplemento de um ângulo de 180 graus? O suplemento de um ângulo de 180 graus vai ser um ângulo de 50 graus, que quando eu somar os dois eu vou ter um ângulo de 80 graus somados, né? Aí pode ter um ângulo menor. Eu tenho um ângulo aqui de 70 graus. Qual o suplemento de um ângulo de 70 graus? O suplemento de um ângulo de 70 graus vai ser um ângulo de 110 graus, porque quando eu somar os dois eu vou ter a soma de 180. Então, é isso. Ângulo complementar é a medida de ângulo que falta para formar 90 graus. E ângulos suplementares é a medida de ângulo que falta para 180 graus, ok? E agora nós temos aqui perímetro de uma figura plana, né? Ó, o perímetro nada mais é, né, como está dizendo aqui, soma dos lados de uma figura geométrica. Nós temos aqui três figuras. Eu tenho aqui o quadrado, eu tenho aqui um retângulo e eu tenho aqui um triângulo. Começando aqui pelo quadrado, aí eu coloquei aqui, ó, o quadrado, esse lado do quadrado mede 5 centímetros, né? Então, tá, se é quadrado e esse lado mede 5 centímetros, claro, todos os outros lados medem 5 centímetros, né? Então aqui é 5, aqui também vai ser 5, aqui vai ser 5, vai ser 5, porque ele é quadrado. Se eu estou querendo encontrar o perímetro desse quadrado, eu vou somar os lados do quadrado. Então aqui vai ser 5 centímetros mais 5 centímetros mais 5 centímetros mais 5 centímetros. No total, eu vou ter 20 centímetros. Esse 20 centímetros é o perímetro desse quadrado, a soma dos lados. Aqui eu tenho um retângulo. O retângulo DFEG. Aí eu tenho uma medida. Esse lado aqui mede 12, esse lado mede 5, né? Por isso, se ele é um retângulo, então se esse lado mede 5, esse lado aqui também vai medir 5 centímetros. Se esse lado aqui é 12, aqui também eu vou ter o lado com 12. Então, o perímetro desse retângulo vai ser a soma dos lados. 5 mais 12 mais... tá aqui, mais 12, né, o de baixo, mais 5, né? 5 mais 12, mais 12, mais 12, né? Somando os lados, eu tenho aqui 17, 22, 34. Então, eu vou ter a soma dos lados desse retângulo, 34 centímetros. Então, a soma dos lados é o perímetro. Então, o perímetro desse retângulo é 34 centímetros. E aqui eu tenho um triângulo também, essa mesma ideia. Eu tenho o triângulo PMN, né? E eu quero encontrar o perímetro desse triângulo. Aí eu vou somar os lados do triângulo. Como eu tenho aqui o lado, esse lado aqui tem 3 centímetros, mais 4 centímetros, mais 5 centímetros. Somando os três lados do triângulo, nós temos aqui 12, né? 12 centímetros. Então, o perímetro desse triângulo é igual a 12. Aqui, um exemplo mais elaborado, né? Eu tenho uma casa com suas medidas, né? Com as medidas, no caso aqui, essa parte aqui do telhado, nós temos aqui um paralelogramo, né? Essa figura aqui, paralelogramo. Aí eu tenho aqui 14 metros, né? Seriam paralelogramos, aqui é 14, aqui não tem a medida, mas nós temos aqui também 14, por ser o paralelogramo a figura, né? Então aqui eu vou ter 14 também. Que mais? Aqui eu tenho 14, aqui embaixo já forma um retângulo. Então também esse retângulo, se aqui em cima é 14, aqui embaixo também vai ser 14. E assim sucessivamente. Tem lados que não tem a medida, mas
nós temos como encontrar essa medida só por comparar as medidas. Então aqui, ó, eu tenho essa casa e eu quero encontrar o perímetro dessa parte aqui do telhado. Então eu vou pedir qual o perímetro dessa figura aqui do telhado, que seria B, C, D, E, botar o final aqui, B, né? Então, essa figura aqui, ó, B, C, D, E, B, e volta para B. Então, vai formar essa figura aqui. Eu quero encontrar qual o perímetro dela, então vou pegar esses lados. De B para C, eu tenho 14, mais de C para D, né, de C para D, eu tenho 8, mais de D para E também eu tenho aqui 14, mais de E para B, também 8. Né? Eu quero encontrar o perímetro dessa figura aqui pedida, né? Que eu rabisquei aqui. Então aqui eu vou ter 28, 36, né? 36, aí eu vou ter aqui 44. Então 44 metros, né? E aí pode ser pedido o perímetro de várias figuras que nós temos aqui, né? Aqui eu tenho aqui a figura de um triângulo, né? Se eu for pedir aqui o perímetro desse triângulo, então vai ser o triângulo ABE, né? O triângulo ABE. Então, de A para B, 8 metros. De B para E, eu tenho 8 metros. E de E para A, eu tenho também 8 metros. Somando aqui, eu tenho 24 metros. Então, o perímetro desse triângulo pedido aqui, o triângulo ABE, que na verdade eu gosto muito de escrever assim, ó, a figura, né? Eu gosto muito de escrever assim a figura A, B, E e A, porque é onde nós vamos fechar AB, BE, EA e AB, né? E AB. Então, essa figura aqui eu gosto sempre de escrever o comprimento, o ponto inicial e o ponto final, para ficar de melhor entendimento para vocês, certo? Então, perímetro de uma figura geométrica é a soma dos lados dessa figura, né? Aqui essa figura aqui, eu tenho aqui que esse lado aqui é 6, né? Esse lado aqui mede 6 centímetros. Aqui, esse lado aqui não tem medida, mas eu posso entender aqui também como 6 centímetros, né? Que nós temos aqui o tipo um retângulo maior, 6 centímetros, que é a mesma medida dessa aqui que não tem, 6 centímetros, né? Se eu pegar essa figura aqui maior para pedir o perímetro, então eu teria aqui, a figura A, qual o perímetro da figura A, D, AD, tem que colocar uma letra aqui que não tem, a letra V, AD, V, X, né? Aí eu vou botar aqui o retorno aqui, que seria A. Então, essa figura aqui, formada desse retângulo maior, ó, a figura é A, D, V e X, né? De X para A. Eu quero encontrar o perímetro dessa figura. Então, aqui, ó, de A até D, eu tenho 8 e 14 no meio. Aí vocês podem somar os dois e colocar aqui para fazer o cálculo, ou você bota separadamente 8 mais 14. Aí vem aqui, de D para V, eu tenho 6. 6 seria aqui, mais 6. De V para X, o mesmo segmento de cima, 14, e aqui, tudo isso aqui tem 8, né? Por esse pedaço aqui de baixo, aqui ainda vai ter 8. Então, vai ser mais 8, mais 14. E o último pedaço aqui, 6. Soma-se todos os lados aqui, esse aqui ficou meio borrado, vou colocar aqui, então vai ser 8 mais 14 mais 6, mais 8, mais 14, mais 6. Soma-se tudo e nós temos o resultado do perímetro dessa figura maior, né? Dessa figura aqui, ADVXA. Então aqui nós temos
20, mais 20, 40. Nós temos mais 8, 48, 56. Então aqui vai ser 56 metros. No caso aqui eu estou trabalhando com metros, metros. Trabalhando com a figura de centímetros, centímetros. Ok? Então, essa é a nossa aula. Vou mandar a atividade para vocês. Valeu? Qualquer coisa, retorna aí para mim.